E aí galerinha, beleza? Aqui é o professor Diogo Xavier e vamos falar hoje sobre a colocação dos pronomes átonos oblíquos. Então é o seguinte, os pronomes oblíquos átonos, né, relembrando aí exemplos, mit, si, nos, vos, lhe, o, a, os, as. Esses pronomes oblíquos átonos podem ser colocados de três maneiras em relação ao verbo na frase. Eles podem ser colocados antes do verbo, é o que a gente chama de próclise. Eles podem ser colocados depois do verbo, que seria a ínclise. E eles podem, em algumas situações, ser colocados no meio do verbo, que seria a mesóclise. Pois bem, esse assunto da colocação pronominal vai estudar justamente os casos em que eu posso utilizar qual forma, em que eu posso utilizar opcionalmente mais de uma das formas, ou que eu sou proibido de usar alguma delas ou obrigado a usar alguma delas. Pois bem, então vamos lá contextualizar. Em primeiro lugar, convém ressaltar o uso específico desses pronomezinhos aqui, o, a, os e as. Vocês já viram com toda certeza nas frases, textos e construções em geral o uso desses pronomes seguidos, na verdade antecedidos de n, no caso no, na, nós e nas, junto ao verbo, bem como junto de L, por exemplo, lo, lá, los e las. Em que situação isso acontece? Bora lá. Primeiro, depois das consoantes R, S e Z, e caso eu utilize um desses pronomes, o que, é que a gente tem que fazer? Devemos retirar a consoante e acrescentar o L ao pronome. Então a gente tem aqui, por exemplo, tirar mais o pronome O, eu acrescento o L e tiro a consoante R no caso, então fica tirá-lo. Como aqui virou uma oxítona terminada em A, recebe acento gráfico. Se eu tenho, por exemplo, fiz e eu vou acrescentar o pronome O, eu tiro a consoante, no caso Z, e acrescento L ao pronome. Então, filo, estranho, né? Mas, correto. E depois de AM no final do verbo, AM, atil O, atil ou O, tio, no caso, OIN, o que a gente faz? Acrescenta o N ao pronome, não tira nada aqui, mas acrescenta o N ao pronome. Por exemplo, fizeram mais o O, fizeram no. Deixam mais as, deixam nas, tá bom? Então aqui eu tenho essas especificidades desse pronome o, a, os e as, e isso aqui a gente vai utilizar em algumas situações. Vamos fazer o seguinte, comecemos pelo caso ou pelos casos de ênclise. O que é a ênclise? Relembrando, é quando eu coloco o pronome oblíquo átono após o verbo. Uma observação: no português padrão, né, que é baseado principalmente nos clássicos de Portugal, a regra geral diz que ênclise é o padrão, exceto quando ele for proibido ou quando tiver obrigatoriedade da próclise. Porém, no Brasil, acontece diferente. No Brasil, a nossa tendência é sempre utilizar próclise, inclusive quando é proibido, né? Mas mesmo na gramática padrão, quando a gente pode utilizar ou próclise ou ênclise, a nossa preferência é a próclise, tá bom? Então vamos lá. Ela vai ser obrigatória. Primeiro, ela é proibida em dois tempos verbais, quando eu utilizo no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo. Depois a gente vai relembrar um pouquinho esses dois tempos verbais. Mas ela é proibida nessas situações, ou seja, eu não posso usar ênclise com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Beleza, eu não posso usar, por exemplo, farão-me uma surpresa, porque farão é futuro do presente, eu não posso colocar o pronome aí depois do verbo. A ênclise será obrigatória nas seguintes situações: no uso do imperativo afirmativo, por exemplo, cálice, 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 eu tenho o imperativo afirmativo. Se tivesse um imperativo negativo, seria fator de próclise, então não contaria. Imperativo afirmativo, cortem-lhe a cabeça, mesma coisa. Coincide com outra regra proibitiva de próclise. Eu não posso usar a próclise depois de uma vírgula
ou no início de frase. E como é que eu tenho início de frase? Eu não poderia de qualquer forma utilizar a próclise, não poderia colocar o pronome antes do verbo, tá bom? Também é obrigatória a ênclise no infinitivo não flexionado. Como é esse infinitivo não flexionado? É o que vai terminar em AR, ER e R sem a flexão de pessoa e número. Por exemplo, não há necessidade de fazer confusão. Eu poderia utilizar não há necessidade de fazermos confusão. Esse mos aí não é com hífen e separado não, é juntinho do verbo, ele faz parte da flexão, número pessoal do verbo, então fazermos é um infinitivo flexionado, é um infinitivo pessoal. Aqui essa regra cabe para o infinitivo não flexionado, quando ele vai terminar de fato em R, AR ou IR. Meu objetivo é fazer-te feliz. Eu tenho um infinitivo e eu tenho um pronome depois do verbo, ou seja, ênclise. Também vai ser obrigatório no caso do gerúndio, sem o em, né? Quando eu tenho o em mais alguma coisa, por exemplo, em se tratando de tal coisa, essa estrutura já é outra história. Mas quando eu tenho um gerúndio sem essa preposição em, também o recomendado é a ênclise. Saiu deixando-me sozinho. Eu tenho deixando, o gerúndio e o me está depois do verbo, ou seja, ênclise. Como também, início de frase ou após vírgula, eu devo utilizar a ênclise, exceto no futuro do presente ou do pretérito. Então, por exemplo, te amo para sempre, te amo demais? Não. É coloquial, é informal. Liberdade poética, claro, na música. Ou no dia a dia, sem problema. Mas no contexto formal eu não poderia colocar o pronome aqui. Tem que ser amo-te para sempre. Tá bom? Então, foi a ênclise, vamos para a próclise. A próclise, como eu falei, é a forma mais utilizada no Brasil. É a preferência, mas Portugal, até no contexto mais informal, costumam utilizar a ênclise como regra geral, como diz a gramática deles, que a gente acaba se apropriando, né? Já que nosso português, apesar de ter diferenças do português de Portugal, a norma padrão ainda segue muito da gramática de lá. Pois bem, a próclise, o pronome oblíquo, átono, vai estar antes do verbo. Ela vai ser opcional em caso, quer dizer, vai ter casos opcionais quando não for obrigatória a próclise, nem for obrigatória necessariamente ênclise. A gramática recomenda, nesses casos opcionais, a ênclise. O brasileiro faz e diz o quê? Eu vou usar próclise. Nos casos opcionais, nossa preferência é próclise. Até nos proibidos, a nossa preferência é próclise, ferindo aí, né, o padrão da gramática. Pois bem, vamos lá para os casos em que a próclise é necessária. A gente chama aqui fatores de próclise. Né? Não é só palavras antes do verbo, mas existem estruturas que fazem com que a próclise seja necessária. Primeiro, orações iniciadas por pronomes interrogativos. Por padrão, utilizamos próclise. Quem te disse? Quem é um pronome. Aqui funcionando como pronome interrogativo, o te veio para antes do verbo, então aqui eu tenho uma próclise. Frases exclamativas e frases optativas. Exclamativas são frases que denotam aí uma ideia de espanto ou alegria ou alguma ideia, né, de interjeição. Então, que notícia me deste? Inclusive esse que aqui funciona como um pronome indefinido, adjetivo indefinido, mas é como se fosse uma interjeição. Tá? Ele faz com que essa frase toda seja uma frase, uma oração interjeitiva. Então aqui, que notícia me deste? É uma ideia de espanto. Então a frase exclamativa, esse me veio para antes do verbo dar, nesse caso está no tu, né? Tu deste. Então eu tenho uma próclise, o pronome antes desse verbo. Ou Deus te ouça. Deus te ouça é uma frase optativa. A frase optativa é aquela que exprime um desejo, algo que você quer que aconteça, que se concretize. É muito comum, né, com o uso de Deus, substantivo próprio Deus. Então, Deus te ouça é uma frase optativa, o te está antes do verbo. Deus te ilumine. Deus te ilumine. O te veio para antes do verbo ilumine. Beleza? Advérbios também são fatores atrativos de próclise. Eu tenho aqui, por exemplo, um advérbio de negação não. Vocês talvez já tenham ouvido a regra de palavra negativa atrai próclise. Por quê? Porque essas palavras negativas ou vão ser advérbio ou vão ser pronome indefinido, por exemplo. Então, advérbios em geral, advérbio de lugar, tempo, modo, companhia, instrumento, causa, negação, intensidade, advérbios em geral atraem próclise.
Tá bom? Então, não te entendo, não, advérbio de negação. O ti veio para antes do verbo, ou seja, próclise. Temos aí o pronome relativo. Os pronomes relativos também são um fator atrativo de próclise. Quais são os pronomes relativos? Eu tenho que, o qual e suas variações, né? A qual, as quais. Eu tenho cujo, mas o cujo não vai ter uma estrutura em que eu tenha logo depois um verbo e um pronome oblíquo átono. Então, não vai acontecer. Então, normalmente, que, o qual, a qual, né? Quanto, são, dependendo da, se estão iniciando orações adjetivas, são pronomes relativos. Então, por exemplo, a casa a qual, pronome relativo, me refiro. Então, o refiro é o verbo, o me veio para antes dele, ou seja, próclise. Conjunções subordinativas também são um fator atrativo de próclise. Advérbio, conjunção subordinativa pode ser conjunção integrante, pode ser conjunção adverbial. Então, por isso eu comparei aqui com advérbio. Embora eu me divirta, tal, tal, tal. Então, embora me divirta, divirta, está aqui o verbo, o me, pronome veio para antes, porque antes dele tem uma conjunção subordinativa. Se me contar tudo, se, conjunção subordinativa. Aqui, conjunção subordinativa adverbial concessiva, conjunção subordinativa adverbial condicional. Contar o verbo, me está antes do verbo, ou seja, muito bem, próclise. Pronomes indefinidos, também todo, toda, tudo, ninguém. Nesse caso, tanto o pronome indefinido quanto o demonstrativo, estão aqui os dois, tem que ser pronome substantivo indefinido, pronome substantivo demonstrativo. Como é isso, esse pronome substantivo? É quando ele não está acompanhando o substantivo, ele funciona como se fosse o próprio substantivo. Ninguém me disse. Ninguém, pronome indefinido, pronome substantivo indefinido, porque ele não está acompanhando nenhum substantivo. Se eu colocar aqui, por exemplo, Alfredo. Alfredo, um substantivo próprio. Alfredo me disse. Alfredo é um substantivo. Veja que ninguém está ocupando o mesmo lugar que um substantivo ocuparia. Por isso ele é um pronome substantivo indefinido. Então, ninguém, alguém, tudo, toda, seria quando for pronome indefinido substantivo, ele atrai também a próclise. Ninguém me disse. Disse o verbo, me, está antes do verbo, ou seja, próclise. Pronome demonstrativo, também pronome substantivo demonstrativo. Isso me revolta. Isso não está acompanhando nenhum substantivo, ele funciona como o próprio substantivo, diferente de esse livro, por exemplo. Esse livro, esse estaria acompanhando o livro. Aí seria um pronome adjetivo demonstrativo. Aqui, o isso representa um substantivo, então ele é pronome substantivo. Isso atraiu o me, que é o pronome, para antes do verbo revolta, ou seja, próclise. E na estrutura em mais o gerúndio, o pronome vem para antes do verbo que está no gerúndio. Então, em se tratando de futebol, nada sei. É uma estrutura meio cristalizada, não é muito usada no dia a dia, mas com certeza, justamente por isso, pode ser cobrada em provas, tá bom? Beleza, então, ênclise, próclise, falta o quê? A mesóclise. É tipo o cachorro morto que a gente, as gramáticas, os gramáticos insistem em chutar, em dizer, vai, usa aí, é linda, bonita, maravilhosa. Você vai encontrar isso aqui principalmente em literatura antiga, literatura aí de no mínimo 100 anos para trás, tá? Claro, você pode encontrar hoje, no dia a dia, sim, muito raramente, muito raramente, geralmente em artigos científicos, em textos literários mais formais, mas o normal é encontrar na Bíblia ou em textos literários bem antigos, ou seja, é um bichinho que os gramáticos não deixam morrer. Pois bem, a mesóclise é quando eu uso o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Como assim no meio do verbo? Ele vai ficar entre o tema do verbo, a primeira parte do verbo, e a sua flexão, modo temporal. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. E aí ele vai ser usado somente, a mesóclise só pode ser usada quando a ênclise for proibida. Quando a ênclise é proibida? No futuro do presente e futuro do pretérito. Quando a mesóclise pode ser usada? No futuro do presente e no futuro do pretérito. Tá bom? Então, após a vírgula ou início de frase, ela vai ser obrigatória. Por quê? Se o verbo está num desses dois tempos, como a gente vai ver exemplos, e está no início de frase ou após uma vírgula, eu não posso usar próclise, porque início de frase ou após vírgula, próclise é proibida.
Eu não posso usar ínclise, porque futuro do presente nem do pretérito, eu posso usar isso aqui. Ou seja, se eu não posso usar esse ou esse, aí eu tenho obrigatoriamente que usar a mesóclise. Tá? E ela vai ser opcional quando o verbo tiver no futuro do presente ou do pretérito, não tiver fator atrativo de próclise e não tiver no início de frase ou após vírgula. Aí nesse caso eu posso escolher usar a mesóclise ou a próclise. Vamos ver exemplos. Eu lembrarei é o verbo do meu amor. O pronome que eu quero usar é o ti. Lembrarei a ti, o meu amor. No caso, a ti seria com i, mas porque é pronome tônico, o oblíquo correspondente é ti com e, tá? Nós pronunciamos normalmente ti mesmo. Eu poderia colocar eu te lembrarei do meu amor, sem problema, porque não tá, o verbo em si não está logo depois de uma vírgula, e nem ele é a primeira palavra de uma frase, de uma sentença. Então o que acontece? Não é obrigatório usar mesóclise. Também não tem nenhum fator obrigatório de próclise, ou seja, não é obrigatória a próclise, não é obrigatória a mesóclise. Então eu escolho. Se uso a próclise, eu te lembrarei do meu amor, é o mais interessante no nosso contexto, né? Ou eu lembrar-te-ei do meu amor, usei a mesóclise, depois a gente vê como é que faz essa estrutura, porque aí eu optei por enfeitar, por deixar a linguagem um pouco mais, enfim, ou com cara antiga ou enfeitada. Aqui eu tenho lembrar-te-ei do meu amor obrigatório, porque não tem mais o pronome eu tirei o pronome reto eu. O que aconteceu aqui? Lembrar está no começo da frase. Se está no começo da frase, eu não posso usar próclise. Aqui a gramática proíbe usar o pronome antes do verbo, no começo de frase ou após uma vírgula. Então, está no futuro do presente, lembrarei. Também não posso usar ínclise. Resta a mesóclise como obrigatória, lembrar-te-ei do meu amor. E aqui eu tenho um fator atrativo de próclise, fator de próclise predomina. Então, se eu tenho um fator que obriga a próclise, acabou-se mesóclise, não usamos mesóclise. Então, darei, futuro do presente, mas como tem um não advérbio, que é atrativo de próclise, eu não posso usar a mesóclise. Eu tenho um fator de próclise que me obriga a usar essa próclise. Não te darei um aviso. Tá? Então, te veio para antes do verbo darei. Convém lembrar as flexões do futuro do presente e do pretérito para poder reconhecer quando esses verbos aparecem, essas formas verbais aparecem, e eu saber que pode haver aí talvez uma mesóclise. Então, no futuro do presente, as flexões são rei, irás, rá, remos, reis, irão. Na ordem, tá, de pessoa e número, singular e plural. No futuro do pretérito, eu tenho ria, rias, ria, riamos, rias, iriam. A primeira e a terceira pessoa do singular coincidem. Né? Por exemplo, eu deixarei, tu deixarás, ele deixará, nós deixaremos, vós deixareis, eles deixarão. Aí no futuro do pretérito coincide aqui. Eu deixaria, tu deixarias, ele deixaria. Veja que ficou igual. Nós deixaríamos, vós deixarias, eles deixariam. Repare uma coisa, todas essas flexões têm um R no início delas. Então isso aqui vai ser importante para formar a mesóclise. Como assim? Formação da mesóclise. Primeiro, eu vou cortar o verbo que eu preciso separar depois desse R da flexão. Então, se eu tenho, por exemplo, lembrarei, tá aqui lembrarei, cadê? Não está aqui formado, mas tem darei. Eu tenho darei aqui. Se eu for colocar uma mesóclise aqui, o que é que eu tenho que fazer? Cortar no dar. Porque esse R é o R já da flexão. Então eu corto depois do R dessa flexão e coloco um tracinho e coloco o pronome. Observando os casos específicos para o pronome o, a, os e as, tá bom? Mas eu corto depois do R, coloco o pronome, depois outro tracinho e coloco o resto do verbo. Tá? Ele não vai, esse resto do verbo, no caso ei, não vai sofrer perda, só coloco e pronto, tá bom? Beleza. E aí eu vou ao seguinte, se a primeira parte do verbo, que é essa parte que termina em R, tá? Acabar terminando em A, E ou O, nesses casos específicos, por exemplo, ó, se for tirarei, vai ficar tirar, vou colocar o O e colocar o EI depois. Mas quando eu tenho
terminando em R aqui e vou colocar o O, eu tiro a consoante e acrescento L. Então ficaria tirá-lo-ei. Eu botaria o ei aqui no depois. Então, ó, aqui está dizendo se a primeira parte, que é essa aqui, tirar, tenho que cortar por causa do O. Acabar terminando em A é ou O, no caso aqui, terminou em A, vai receber acento essa parte, tirá-lo. Aí aqui eu colocaria o ei, tá? Mas se fosse, por exemplo, tirará, e eu vou colocar esse mesmo O, vai ficar tirá-lo-á, tracinho A. Então eu tenho acento aqui e aqui, porque ó, se a última parte do verbo, a última sílaba desse verbo for A ou AS, essa parte também receberá acento. Vamos ver na prática, né? Mais fácil. Eu tenho a forma verbal fará. Lembrando, a gente está formando a mesóclise, tem que ser futuro do presente ou do pretérito. Fará e vou acrescentar o nos. Como é que eu faço? Eu vou cortar depois do R, far, coloco o pronome nos e coloco o resto do verbo. Fica assim, ó, far-nos-á. Far-nos-á um favor. Estranho, né? Muito estranho. Mas é uma forma possível da nossa gramática, né? Bastante em desuso, mas tem quem insista em utilizar. Eu tenho avisaremos e quero colocar o pronome ti. Avisar, corta no E, depois do R, né? Avisar, coloco o pronome ti e coloco mos. Avisar-te-emos. Opa, emos, né, no caso. Avisar, sobra emos. Então, avisar, mais o ti, mais emos. Fica assim. Deixará, mais o as. O que acontece? Eu corto no R, deixar. E vou acrescentar o as. Ó, quando eu vou acrescentar o as e terminar em R, eu tenho que tirar esse R e botar o L no pronome. Deixar, tirei o R, las, a. Aí como é que ficou aqui, ó? Deixar, perdeu o R por causa desse pronome, então ficou terminando em A. Esse pedaço é como se fosse um oxítona terminado em A. Então, deixar, pronome las, mais o A no finalzinho. Então, de novo, virou como se fosse um oxítona, né? Essa palavra como um todo, um oxítona terminado em A. Então, recebe acento e acento. Vê que estranho. Mais correto. Partirão. Ó, de novo, o futuro do presente. E vou colocar o pronome O. Partir, mais O. Ó, quando eu coloco o O, depois de um R, tiro o R. Então, partir, lo, acrescento L, partir, loão. Fica assim, partir, perdeu o R por causa desse pronome, ganhou ali um L, pronome, e o resto do verbo, partir, loão. Isso é a formação da mesóclise. Lembrando que é algo muito pouco usado, mas é possível. E, como é algo complexo e pouco usado, as provas que querem botar um grau de dificuldade alto, como o SpaceX, vão com certeza explorar esse tipo de formação, tá? Então tem que saber a mesóclise. E é isso. Qualquer dúvida, mande aí, né, pelos canais disponíveis e bons estudos. Até a próxima.